Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da EcoTrush. Meu nome é Levan Reis, sou especialista em soluções aqui da Eco e responsável por sempre abordar um tema importante do nosso universo da segurança cibernética, tá? Lembrando que essa live acontece todas as quinta-feiras às 15 horas, então não percam, tá? E com certeza fiquem à vontade para participar, para trazer pontos importantes, questões de dúvidas, ponderações, tanto no chat, caso você esteja vendo e assistindo essa live ao vivo, como nos comentários desse vídeo que a gente deixa gravado ali no nosso canal e que respondemos também a todos os comentários. Antes que a gente inicie o nosso tema, é importante falar, a gente sempre aborda aqui a temática e toca live com o apoio e uso da plataforma EcoTrush, plataforma CASME de gerenciamento de superfícies de ataque de ativos cibernéticos. Então, aqui na EcoTrush, você vai conseguir fazer todo um processo de gestão unificada dos seus ativos cibernéticos, né? Então, a gente possui sensores de scan para te auxiliar no processo de detecção de falhas, possuímos sensores integrados, possuímos a possibilidade de você trazer informações e dados de segurança de outras tecnologias, além de todo o processo ali, utilizando rankings, matrizes, para que você ali tenha um auxílio no processo de tomada de decisão assertiva e consiga reportar e direcionar as informações corretas no tempo correto, a fim de mitigar os principais riscos de incidente na sua empresa. Tá? Então, isso posto, bora para o tema de hoje, que é o seguinte: identificando e gerenciando vulnerabilidades em dispositivos IoT. Né? Então, vamos pegar aqui o nosso mapa mental, porque ele vai nos auxiliar em parte dessa live. Tá? Então, esse é o tema, né? Identificando e gerenciando vulnerabilidades em dispositivos IoT. Antes que a gente comece, vamos entender, primeiramente, qual que é a definição de IoT, o que são esses dispositivos IoT, né? Então, quando a gente pensa em IoT, eu estou falando de internet das coisas, ou seja, estou falando ali de uma interconexão ou conexão de dispositivos físicos à internet, né? Permitindo todo esse processo de troca e de processamento de dados. E aí um ponto importante, né? Quando a gente pensa em IoT, a gente olha para dispositivos que nativamente não faz parte do seu cerne, está conectado à rede. Então, a gente tem uma câmera, a gente pode ter um carro, a gente pode ter uma geladeira, sensores e por aí vai. Né? Então, isso é um dispositivo IoT. Né? Então, à medida com que o mundo foi se digitalizando, houve ali a necessidade, né, de, né, também trazer para a internet dispositivos fora do padrão habitual da tecnologia da informação. Bom, com isso, quais são os benefícios que eu tenho de, por exemplo, conectar uma lâmpada inteligente na internet, ou meu carro à internet, ou algum tipo de medidor inteligente? Eu listei ali três principais motivos. Primeiro, capacidade de automação. Eu posso ter, por exemplo, casas inteligentes. Então, posso ter fechaduras que eu não preciso abrir. Né? Eu posso ter um sensor na minha lâmpada que eu não preciso apertar ali um interruptor para ligar a lâmpada. E por aí vai. Eu posso ter minha casa toda conectada, né? E automatizada também. O outro ponto é a eficiência. Né? Aqui na eficiência, a gente pega um exemplo importante, normalmente utilizado em ambientes não somente IoT, como OT, que é justamente esse monitoramento contínuo em tempo real de indústrias. Né? Então, eu posso ter ali sistemas que estão conectados, né? E estão sendo monitorados sem a necessidade de presença física. Né? Então, a eficiência é um ponto importante quando a gente pensa em IoT e quando a gente pensa em conectar dispositivos não tradicionais à internet. Por fim, personalização. Por exemplo, dispositivos médicos monitorando saúde. O que seria isso? Pô, dispositivos, né, que podem, por exemplo,
de tempos e tempos. Então, digamos que a cada 8 horas o dispositivo ele libera uma dosagem específica do remédio para o paciente tomar. Isso é personalização pura e já vem sendo utilizado. Então, personalização também é um benefício importante quando a gente pensa ali em toda essa camada, em todo esse âmbito do universo IoT, tá? Seguindo, agora que a gente já entende o que é um ativo IoT e entende os principais benefícios, vamos começar a entender ali quais são os principais riscos de dispositivos IoT, né? Sempre que a gente tem algo que é mais fácil, automaticamente a gente acaba aumentando em algum nível a possibilidade de um ataque ocorrer ou da própria superfície de ataque que a gente está fazendo a gestão. Quando a gente pensa ali nos principais riscos em dispositivos IoT, primeiro ponto, falta de atualizações de segurança. Então, uma boa parte desses dispositivos, eles, até por se tratar de dispositivos fora do padrão da TI normal, eles recebem ali um programa de patches ou pacotes ali de atualização regulares, né? Então, muitas vezes você pode estar gerenciando ou possui um dispositivo IoT aí que tem uma pancada de vulnerabilidades e CVEs conhecidas, né? Principalmente, pode ser ali alguma CVE associada a alguma biblioteca do código que está embarcado nesse dispositivo, alguma vulnerabilidade associada ao próprio firmware desse dispositivo. Será que você, no seu dispositivo IoT, na sua empresa, tem um processo de gestão que permita atualização do firmware? Isso é um ponto importante e relevante de ser levado em consideração. Principalmente a atualização de firmware, né, que não é algo tão trivial assim. A depender do contexto, a depender do dispositivo, a atualização de firmware é basicamente você jogar o dispositivo fora e comprar um outro dispositivo físico. Então, fica um ponto altamente relevante quando a gente pensa em gerenciamento, né, de dispositivos IoT e em todo esse contexto de segurança, tá? Outro ponto importante também, senhas padrão ou fracas, ou seja, dispositivos ali frequentemente vêm ali com credenciais padrão, admin, administrator, root, enfim, né? Vocês já sabem boa parte aí das senhas padrões aí ou fracas que são utilizadas no mercado, e isso acaba deixando o dispositivo exposto a ataques de dicionário, ataques de adivinhação de senha, ataques de força bruta. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar e trazer uma matéria importante aqui que tem relação com esse tipo de exposição em dispositivos IoT. Se a gente vir aqui, ali em 2017 ou 2016, né, ocorreu um ataque chamado Mirai IoT, que era basicamente uma imensa gama de dispositivos em uma botnet, né? Quais eram esses dispositivos que faziam parte dessa botnet? Dispositivos IoT, isso mesmo, né? Então, uma gangue de ameaças conseguiu comprometer milhares de dispositivos IoT. Deixa eu até dando uma olhada aqui na matéria, a gente não vai passar no detalhe aqui, mas caso vocês se interessem, pesquisem em Mirai IoT Botnet que vocês vão conseguir se aprofundar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. O Mirai infectou mais de 600 mil dispositivos IoT vulneráveis. Como que o Mirai conseguiu fazer esse processo de infecção? Boa parte dos ataques e da tomada desse dispositivo IoT foi por vulnerabilidades de credencial padrão do dispositivo. Seja uma credencial em algum serviço, seja uma credencial ali numa página de autenticação, tá? Então, esse foi o principal vetor, né, que fez com que o Mirai conseguisse infectar mais de 600 mil dispositivos IoT. E qual era o objetivo, né, dessa botnet? Principalmente ataques de negação de serviço, né, ataques de DDoS. Então, o objetivo central era comprometer esses dispositivos IoT para usá-los em ataques de negação de serviço. Então, ponto importante aí e que tem relação com esse tipo de exposição quando a gente pensa em gerenciamento de dispositivos IoT. Senhas padrão ou
fracas, tá? Expostas a algum tipo de ataque de dicionário. Seguindo, vamos agora ir para um ponto importante. Inclusive, a gente vai abordar esse ponto um pouco mais à frente aí da nossa live. Comunicação não criptografada. Dados sensíveis podem ser interceptados em redes Wi-Fi ou Bluetooth. Então, a gente até traz aqui como exemplo ali informações de saúde, que inclusive são dados sensíveis trafegando ali, sem criptografia, né? Então, aqui a gente está vendo aqui um ponto importante, uma exposição a ataques de man-in-the-middle, por exemplo. Então, um atacante ele pode interceptar esse tráfego que está ali entre os dispositivos IoT e algum sistema. Como ele não está criptografado, ele pode ali ler essas informações, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Seguindo, superfície de ataque ampla. Então, dispositivos IoT, né, ele acaba aumentando a nossa superfície de ataque. Então, além de máquinas de trabalho, servidores, aplicações, as câmeras da sua empresa ou medidores ou termostatos inteligentes vão fazer parte dessa rede e vão, consequentemente, aumentar essa superfície de ataque. A gente tem até um exemplo aqui. Então, ataques a termostatos inteligentes, ou seja, o vetor inicial é um termostato e, através desse vetor, ele consegue acessar a rede local e aí, a partir do acesso da rede local, começa a comprometer os demais dispositivos, como um servidor importante que você possa ter aí, fazer todo um processo de movimentação lateral, tá? Então, usar dispositivos IoT, definitivamente, é você ali aumentar a sua superfície de ataque. Seguindo, e último ponto ali, quando a gente pensa em riscos, principais riscos e ameaças em dispositivos IoT, configurações incorretas. O que seria isso, né? Exposição de portas ou serviços desnecessários. Então, muitos dispositivos IoT, às vezes tem uma porta 23 lá, um telnet habilitado, telnet para acesso remoto, acesso descriptografado. Tem uma porta 80 lá, HTTP, onde talvez tenha uma interface web que você coloque ali credencial e senha para acessar a página de configurações desse dispositivo, sem criptografia, pode também ser capturado ali por um ataque man-in-the-middle. Protocolo MQTT exposto e inseguro, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente, tá? Então, isso aqui são os principais riscos e ameaças quando a gente pensa no gerenciamento de dispositivos IoT. Antes da gente seguir, até para a EcoTrust entender ali como que ela nos auxilia nessa parte, eu gostaria de trazer aqui para vocês um framework importante, que é o ASP Top 10. A gente está acostumado a falar muito sobre o ASP Top 10, mas sempre pensando no contexto de aplicações. No entanto, existe também o ASP Top 10 para dispositivos IoT. Caso vocês ainda não conheçam, eu recomendo que estudem. Então, aqui a gente tem os 10 principais riscos que envolvem ali a gestão ali de ameaças da internet das coisas, né, de dispositivos IoT. Então, aqui a gente tem top 1 dos riscos: senhas fracas, adivinháveis ou codificadas. Então, a gente falou sobre senhas fracas, senhas padrões em serviços ou interfaces web, mas essa própria senha pode estar embarcada no código ali, né, que está embarcado no dispositivo. É uma possibilidade também. Então, toda essa gama de vulnerabilidades acaba entrando aqui nesse primeiro ponto, né? Segundo ponto, serviços de rede inseguros. Então, digamos que os dados estejam trafegando sem TLS, sem a criptografia. E assim enquadra aqui nesse segundo ponto. Aí tem interfaces de ecossistema insegura, aí pode ter interface web, interface de API, falta de mecanismo de atualização. Então, como é feito o processo de atualização das bibliotecas, de atualização dos firmwares, dos seus dispositivos IoT? Proteção insuficiente da privacidade, a gente vai falar sobre isso também. Transferência e armazenamento de dados seguros. Falta de gerenciamento de dispositivos. Configurações padrão inseguras. Então, talvez, quando você instala um serviço ali, um
um dispositivo IoT, você não se atenta que, a depender do serviço, a interface, ele já vem com uma configuração padrão que ela deve ser removida, né, e trocada. E por aí vai, né? Até o item 10, que é a falta de endurecimento ou falta de hardening físico, né, para que você consiga mitigar ali ameaças físicas também. Recomendo aqui que vocês também se aprofundem sobre esses 10 tópicos, essas 10 grandes ameaças quando a gente pensa ali no universo do IoT, e que o ASP também nos auxilia nesse quesito, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, já falamos e abordamos sobre uma série de riscos, vulnerabilidades e ameaças, né, que acabam por acometer esse tipo de dispositivo. Vamos seguir aqui e começar a entender o funcionamento, né, normalmente de um dispositivo IoT, até para a gente entender melhor as possibilidades, né, de gerenciamento e de mitigação de risco. Então, principais protocolos usados em IoT e portas comuns, né? Primeiro deles, MQTT, que é um protocolo de mensageria, de transporte de telemetria. Então, aqui a gente está falando de um protocolo leve que normalmente, né, utilizado em dispositivos com recursos limitados. Então, aqui o MQTT não vai ser usado, por exemplo, em uma câmera, mas ele pode e provavelmente vai ser utilizado em um medidor ou algo do tipo, né? Então, protocolo leve, atua ali na pilha TCP/IP, um ponto importante, né? Ele costuma utilizar duas portas, porta 1883 e porta 8883. Qual a diferença de uma e de outra? Se estiver utilizando a 1883, o tráfego é não criptografado, ou seja, os dados que estão passando por aqui podem ser capturados, né, por algum tipo de atacante, algum tipo de ameaça, né? Então estão expostos a ataques de man in the middle. Se estiver rodando na porta 8883, aí eu estou falando de um tráfego MQTT, né? É um protocolo MQTT criptografado, né, com TLS. Então isso aqui é um ponto muito importante quando a gente pensa em gerenciamento, né, de dispositivos IoT. Nunca, né, manter nenhum protocolo, né, trafegando dados ali de forma descriptografada. Então, viu a porta 1883 aberta, já é um sinal de atenção, né? Bom, seguindo, protocolo CoAP. Esse protocolo aqui, ele é projetado ali para dispositivos ali com muita restrição de energia e muita restrição de banda, né? Então, isso aqui é um protocolo que ele vai atuar ali com o DP, né? Então, um protocolo leve, né? Ele costuma utilizar ali porta 5683, e aí também um serviço não criptografado, então já fica um ponto de atenção caso você tenha algum dispositivo IoT que use essa porta, ou porta 5684 com TLS, né? Tipo de vulnerabilidade ligada a esse tipo de protocolo: exposição a ataques de negação de serviço. Justamente porque, né? Como todos sabem, o protocolo TCP é orientado à conexão, né? Tem o three-way handshake e por aí vai. O protocolo DP não é orientado à conexão. Ele não necessita de confirmação para prosseguir. Então, ele só vai enviando ali as informações, e esse tipo de característica é muito utilizado em ataques de negação de serviço, como o ataque Mirai, que a gente deu uma olhada no início da live. Seguindo, protocolo HTTP ou HTTPS, normalmente para dispositivos que têm uma capacidade um pouco maior, como câmera IP, por exemplo. Tem uma interface web que você acessa essa interface e por aí vai, né? Portas comuns, porta 80 ali, HTTP, sem criptografia, então aí fica um sinal enorme de atenção, e porta 443. Inclusive, deixa eu até pegar aqui, vamos, até para a gente entender um pouco esses exemplos, né? Eu acessei o Shodan aqui e eu listei uma série de câmeras IPs expostas na internet. O porquê que eu fiz isso, né? Câmera IP é um tipo de dispositivo IoT, né? A gente tem aqui uma série de IPs
Vamos ver esse aqui da Turquia. Vamos abrir ele e entender ali possíveis exposições, possíveis vulnerabilidades ligadas a esse tipo de dispositivo. Vamos lá, ele está carregando. Vejo que já está abrindo aqui uma página de login, ó. Ponto importante aqui, ó. Veja aqui um dos protocolos mais usados, HTTP ou HTTPS, né? Normalmente câmeras IPs. Será que a sua câmera não está disponível na internet? Talvez até sem criptografia, rodando na porta 80, ou até mesmo utilizando ali um usuário e senha padrão ali na tela de autenticação? Não sei, mas fica um ponto importante aí para você se atentar, né? Então, Shodani nos permite, né, descobrir uma série de dispositivos IoT conectados à internet, como uma câmera IP, por exemplo, que possui ali uma interface de gerenciamento, né? Tem uma série de outras câmeras que nem isso possui, né? Você joga o IP e você já tem acesso às informações que estão sendo gravadas ali. Bom, voltando, HTTP, HTTPS, porta 80, porta 443, vulnerabilidades ligadas, né? Se eu estiver utilizando HTTP sem criptografia, estou exposto a uma série de ataques, né? Principalmente de captura de informações de farejamento de pacotes. Por fim, protocolo Zigbee ou Z-Wave. Isso aqui é um protocolo um pouco diferente, que é normalmente utilizado em redes mesh de dispositivos ali domésticos, né? Lâmpadas inteligentes e por aí vai. Quais são as portas normalmente utilizadas por esse tipo de protocolo? Não há porta utilizada, nem TCP e nem UDP. Então, se eu quiser fazer um processo de gerenciamento em dispositivos que usam esse tipo de protocolo, vai ser uma análise passiva, ou seja, vai ser um sniffing ali na rede, vai ser um farejamento dos pacotes, do tráfego que está rodando ali, para que você entenda se há alguma falha ali na criptografia, se não tem criptografia, alguma falha em certificado e por aí vai, tá? Mas dos principais protocolos utilizados, esse é o único que não usa uma porta específica, né? Então, para que você consiga fazer essa validação, é necessário um processo de sniffing na rede, tá, pessoal? Então, acho que a gente conseguiu abordar ali boa parte dos protocolos utilizados. Vamos agora olhar lá na EcoTrust como a EcoTrust nos auxilia a identificar, né, o dispositivo, vulnerabilidades, como entender isso para começar um processo de gerenciamento baseado em ativos IoT. Bom, voltando aqui na EcoTrust, eu tenho um ativo aqui, que é um dispositivo IoT, é um broker ou um servidor MQTT, né? MQTT que é um protocolo de mensageria, né? De envio e recebimento de informações. Quando a gente pensa nesse tipo de dispositivo, a EcoTrust ela tem ali dois sensores que podem te entregar a capacidade de detecção de vulnerabilidades nesse tipo de ativo. Primeiro, sensor de network, e aí vocês podem utilizar a política de scan padrão, né, top 1000 portas, captura de banner e alguns testes a serem feitos nos serviços identificados, inclusive o MQTT, que é um dos serviços, um dos protocolos que podem ser detectados, e o sensor de infra também. Então, sempre que você pensar em ativos que possuem portas abertas, a gente viu que boa parte dos protocolos usados em IoT possui ali portas expostas, então sensor de network e sensor de infra para conseguir fazer esse processo de detecção de vulnerabilidades e risco nesses ativos, tá? Quando a gente pensa no sensor de infra, tem algumas possibilidades aqui. Eu vou até aplicar um filtro. A título, contém. Vamos ver se tem alguma informação associada à porta 1883, que é uma porta que roda o MQTT sem criptografia, que por si só já é uma bela de uma vulnerabilidade. Então, título contém 1883, origem contém infra, que é o nosso sensor ali, também voltado para análise de dispositivos IoT. Vamos ver o que a gente tem relacionado a isso. Filtrou e me trouxe aqui duas ocorrências, uma média e uma alta, ambas associadas à porta 1883.
Vamos dar uma olhada nessa média aqui. Perfeito. Então, estamos aqui na tela de detalhes de ocorrência. Então, está dizendo aqui que foi detectado ali um broker MQTT na porta 1883. E por que isso aqui é uma vulnerabilidade? Se a gente olhar para a recomendação do Trust AI Advisor, né? Acho que a gente já sabe, porque a gente já abordou aqui essa temática na live. Mas vejam só, ele está falando para atualizar a versão do MQTT Broker, inclusive ele traz aqui Mosquito 2.0.22, nome engraçado, né? Mas é um nome real. Para corrigir possíveis vulnerabilidades, certifique-se de seguir as práticas recomendadas de segurança ao configurar o broker. Qual é uma das práticas recomendadas de segurança quando a gente lida com o ativo IoT que lida com o protocolo MQTT? Criptografia TLS sobre o protocolo. Ou seja, se está trafegando na porta 1883, é um tráfego não criptografado que está exposto a ataques de bem devido. Isso é uma vulnerabilidade. A correção aqui se daria em você usar a porta 8883, né? Uma porta que também serve para trafegar ali para uso do protocolo MQTT, só que sobre TLS. Uma outra vulnerabilidade aqui, dessa vez de severidade alta, vamos dar uma olhada aqui para a gente tentar entender. Vamos lá. MQTT Broker não requer autenticação. Também na porta 1883. Severidade alta. Mas o que seria essa autenticação? A gente já sabe que esse protocolo está rodando descriptografado. Isso é uma vulnerabilidade. Mas aqui tem uma vulnerabilidade alta dizendo que ele não requer autenticação. Será que esse protocolo é um protocolo que você precisa usar autenticado? Pode ser que sim. Para a gente entender isso mais no detalhe, eu vou trazer uma outra ocorrência, só que dessa vez, uma ocorrência do sensor de network. Eu acho que ela traz alguns detalhes importantes ali para a gente entender essa parte da autenticação em protocolos MQTT e por que isso é uma vulnerabilidade. Então, perfeito. Ó. Detect Finds porta 1883, ocorrência gerada pelo sensor de network, né? Vamos dar uma olhada. Vejam só, ele usou um script NSE, né? Que é uma das capacidades do sensor de network. E esse script, ele está listando uma série de payloads, né? Acessíveis ali em tópicos MQTT. Aí você, a princípio, se eu parar para olhar e se eu talvez não tenha nenhum entendimento ou pouco conhecimento sobre esse tipo de exposição, sobre o próprio protocolo MQTT e como ele funciona, talvez eu não entenda muito bem o porquê que isso aqui é uma vulnerabilidade. Bom, para que a gente entenda isso, a gente tem que entender que o protocolo MQTT ele trabalha com tópicos, tá? O que seria um tópico? Tópico é basicamente um canal de comunicação, né, entre um sistema e o dispositivo IoT. Então aqui do lado direito eu tenho meu medidor inteligente. Do lado esquerdo eu tenho o sistema que recebe as informações do meu medidor inteligente, talvez com a temperatura ali da minha casa, do meu ambiente, ou quanto eu consumi de água ou de luz, enfim. Né? Então, tenho aqui de um lado o sistema, que recebe as informações, do outro lado o dispositivo IoT, a comunicação que eles usam para trocar informação é via protocolo MQTT, e o protocolo MQTT usa tópicos, né, para ser o canal de comunicação. Então, pense no tópico como aqui, ó, algo entre o dispositivo IoT e o sistema que recebe ou manda dados para esse dispositivo IoT, tá? Quando a gente pensa em tópico, é importante a gente pensar em duas questões. Primeiro, publicador ou publish. Publish normalmente é o dispositivo IoT que envia o dado, então ele está publicando o dado. Por exemplo, a temperatura da casa do Léo está hoje em
17 graus. Aí ele vai e publica esse dado aqui no tópico. E aí o tópico tem um endereço, tá? A gente está vendo uma série de endereços aqui, ó. Vejam. CIS, broker, clients ativos 1, total de clients 3, load, mensagens apagadas, enfim, tem uma série de tópicos aqui que eu tenho acesso, né? Então, tópico é um canal de comunicação, né? Então, o dispositivo IoT vai e publica um dado nesse tópico, e aí, do outro lado, tem um dispositivo assinante, normalmente um sistema que vai receber essa informação. Esse sistema, esse assinante, consulta esse tópico. Então, digamos que eu tenha, que meu dispositivo IoT tenha usado qualquer um desses tópicos listados para publicar a temperatura da minha sala. O sistema, né, ou o assinante que vai receber essa informação vai ir no mesmo tópico, aí pode ser, por exemplo, tópico /Leovan /sala, e vai dar uma olhada lá, opa, aqui no tópico /Leovan /sala, o dispositivo IoT enviou um dado aqui que a sala está a 22 graus Celsius. Então, vou consumir essa informação e trazer para o meu sistema, trazer para o back-end, e aí depois a coisa rola ali do outro lado. Então, basicamente, o protocolo MQTT, ele é só o meio de comunicação, e o tópico é um canal de comunicação, onde ele recebe dados do publicador e onde um assinante consegue consumir esses dados, tá? Então, ambos, eles se comunicam via broker MQTT. Onde está o risco aqui? E por que é recomendado, quando a gente pensa em segurança desse tipo de dispositivo, usando esse tipo de protocolo, que seja autenticado? A partir do momento que eu tenho acesso a todos os tópicos desse broker, eu consigo escutar, né, os dados que estão trafegando entre o dispositivo IoT e o sistema. Não só capturar esses dados que estão trafegando através dos tópicos, mas eu também posso conseguir injetar payloads. Então, posso mudar informações, posso pegar esse dado e mandar para servidores maliciosos, enfim. Então, por isso que é essencial, caso você tenha um dispositivo IoT, né, que use o protocolo MQTT, além de utilizar a porta 8883 com criptografia, o acesso ao broker tem que ser autenticado. Então, em nenhuma hipótese, o meu scanner pode conseguir listar todos os tópicos acessíveis do seu broker. Isso aqui é uma mega de uma janela para um atacante conseguir fazer praticamente o que ele quiser ali no seu broker MQTT. Então, essa é uma das grandes causas, né, de incidentes normalmente relacionados a ativos IoT que usam esse tipo de protocolo. Então, a gente tem o risco ali de captura de pacotes, injeção de payload, eu posso exfiltrar dados, eu posso fazer um ataque de ligação de serviço, né? Então, a partir do momento que eu tenho acesso ao broker, eu posso enviar um comando lá para o meu dispositivo IoT para que ele envie requisições para outro dispositivo. Posso roubar esse medidor, né? Roubar, entre aspas, e utilizá-lo em ataques, né? Sem que o dono, você técnico, você gestor de SI, saiba, inclusive, né? Então, um ponto importante aqui que a gente consegue detectar na EcoTrust, né? Utilizando sensores, tanto sensor de network como sensor de infra para validar esse tipo de vulnerabilidade, tá, pessoal? E até seguindo, né? A partir do momento que eu entendo que é um dispositivo IoT, entendo quais são os principais riscos e ameaças desses dispositivos, até mesmo utilizando ali o ASP Top 10 IoT, entendo quais os principais protocolos e portas utilizados, sei como encontrar vulnerabilidades e brechas nesses protocolos e nessas brechas, aí a gente começa a vir aqui para o processo de gerenciamento, né, dessas vulnerabilidades. Aí a gente volta aqui para o dashboard da plataforma EcoTrust e utiliza aqui as matrizes e rankings para entender quais vulnerabilidades começar a tratar
em que momento, né? Justamente para que você consiga ali um processo de mitigação, né, de incidente nos seus dispositivos IoT. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço aí a presença de todos e todas. Caso vocês tenham alguma observação ou dúvida, podem ficar à vontade e deixar ou no chat ou nos comentários desse vídeo. Muito obrigado, agradeço novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.